Olá a todos! Hoje vamos fazer o review da Econ H9, a câmara de que fizemos o unboxing. Este review vai ser um review completo, vamos dissecar a câmara ao máximo e fazer os testes todos possíveis. Conforme dissemos no unboxing, os acessórios que vieram com a câmara são quase todos para fixar a câmara ou no capacete, ou na moto ou bicicleta, ou até no carro, excetuando 3 deles que nós possivelmente até iremos usar. O primeiro deles é este, que dá para fixar no tripé e possivelmente vamos usar para o fixar ao tripé. O segundo é este, que é uma pinça que se usa em conjunto com este do tripé e que fica fixo aqui e que dará para fixar num sítio qualquer. Possivelmente iremos usar estes dois em conjunto. E por último, este, que nós pensávamos que era uma tampa adicional ou suplente da caixa à prova de água, mas não é. Esta é uma tampa para a caixa à prova de água, mas que a torna uma caixa de proteção, porque tem aberturas do lado, deste lado e deste lado, é aberta. Não sei se dá para ver a abertura. E que serve como caixa de proteção e assim o som entra e a gravação fica com o som mais nítido e não fica abafado. Por isso esta tampa não é uma tampa adicional, é uma tampa para tornar a caixa como caixa de proteção. Vamos então primeiro ver a câmara e analisar toda a câmara. Na frente temos a lente, como é óbvio, e temos também o botão de ligar, desligar, que também serve para alterar o modo da câmara, o modo de gravação ou o modo para tirar fotos. Num dos lados temos os botões para cima e para baixo, que servem para navegar nos menus e também para acionar o Wi-Fi e para pré-visualizar as fotos e os vídeos que formos fazendo com a câmara. Do outro lado temos a slot para o cartão SDHC, cartão de memória, que deve ser do tipo 10 para que a câmara funcione corretamente. Temos também a ligação micro USB para a ligação do carregador a um PC via USB ou à corrente com o carregador e para ligação direta ao PC para descarregar os ficheiros. Quando se liga a câmara ao carregador para carregar tanto no PC como diretamente com o carregador, o LED azul aqui em frente acende-se e ficará aceso até a bateria estar completamente carregada. Quando estiver carregada, desliga-se. E temos a ligação micro HDMI para ligação a uma televisão. O cabo não vem incluído. Por baixo temos o compartimento para a bateria. Relativamente à bateria, há uma diferença entre o que vem descrito na caixa e o que vem efetivamente no produto. Na caixa vem referido que a bateria será de 1050 mAh e a bateria que vem no produto é de 900 mAh. Para ligar a câmara, vamos pressionar o botão de ligar-desligar até que a câmara se acenda. Quando a câmara se acender, este LED ficará cor de laranja, aceso, e o ecrã também se acende. Por predefinição, a câmara fica pronta a filmar, mas se carregarmos no botão de ligar-desligar ou modo, vamos alterando o modo. Está em ligar-desligar e passa para foto, 3 fotos em sequência, time-lapse e definições.
Para trabalharmos as definições, quando chegarmos às definições, vamos carregar aqui neste botão do obturador uma vez para então ir ao menu das definições. As primeiras definições do menu são a resolução de vídeo. Se selecionarmos a resolução de vídeo, temos o primeiro 1080 pixels a 60 frames por segundo. Se clicarmos no botão para baixo, vamos navegar no menu. 1080 pixels a 30 frames por segundo. 4 capas a 15 frames por segundo. 4 capas a 10 frames por segundo. E 2.7 capas a 15 frames por segundo. Caso queiramos escolher uma resolução, vamos até à resolução que pretendemos e carregamos no OK. Volta para trás. Relativamente à resolução, também há uma diferença entre o que a máquina oferece e o que vem descrito na caixa do produto. Vemos que faltam aqui o 720p e temos o 4 capas a 15 frames por segundo. Este facto tem a ver com a atualização do firmware. O firmware foi atualizado, mas a caixa manteve-se a mesma. Sabemos que já existe novo firmware que permite filmagens a 4 capas a 25 frames por segundo. Existe inclusive um grupo de ajuda no Facebook para ajudar a atualizar o firmware da máquina, da Econ H9. Caso queiram depois, eu poderei deixar nos comentários, que quem quiser pode deixar nos comentários, que eu digo qual é o grupo que vos auxilia a atualizar o firmware. A gravação é feita em arquivos de extensão MOV. M-O-V. A seguir temos a gravação cíclica, que poderemos ligar ou desligar. E o que faz? Serve para quem queira utilizar a câmera no carro, por exemplo. Grava continuamente filmes de 10 minutos. Quando o cartão de memória estiver cheio, volta a gravar por cima do que já está gravado, apagando os filmes anteriores. É uma opção que não iremos utilizar por agora. Temos de seguida o registro de data, que pode estar desligado, pode ser só de data e pode ser de data e hora. E para que serve? Serve para que registre nos vossos filmes e fotos a data e hora a que foram gravados ou fotografados. De seguida temos a exposição. Por definição está em 0.0, mas podem escolher entre o menos 2.0 até ao mais 2.0. Esta definição tem a ver com a exposição e afeta a claridade das imagens. Depois temos a resolução da foto. Vai dos 4000 por 3000, 3264 por 2448, 2592 por 1944 e 2304 por 1728. Temos depois as fotos em sequência. Serve para tirar 3 fotos em sequência e está por definição ligada. Aliás, não tem sequer como desligar. Temos depois o intervalo entre fotos. Esta função serve para o time-lapse. O time-lapse, nesta câmara, é feito por uma sequência de fotos, tiradas com um determinado intervalo de tempo. Acaba por ser, afinal, um temporizador. Para se ter o prometido time-lapse, terá que se editar forçosamente e fazer um vídeo com a sequência das fotos. E temos o disparo contínuo. Esta opção terá que estar ligada para que o time-lapse funcione. Temos depois a frequência, que pode ser de 50 Hz, 60 Hz ou auto. Temos depois o idioma. Esta câmara vem com muitos idiomas.
começando pelo inglês, chinês tradicional, italiano, espanhol, português, alemão, holandês, francês, checo, polaco, turco, russo, japonês, coreano e tailandês. Temos de seguida a data e hora, que é para acertar a data e a hora e também escolher o formato da data. Este passo é importante para quem pretende colocar o selo da data e hora nas filmagens e nas fotos. Temos ainda os sons. Para começar, o som do obturador para tirar fotos, que pode estar ligado ou desligado, para fazer o som quando tira a foto. O início, que é a música do início, que são 3 sons diferentes. O bip, ligado ou desligado, para quando se navega no menu. E o volume, que vai de 0 a 3, que é o volume do bip. Temos a rotação 180 graus, ligado ou desligado. Esta função serve para filmarmos com a câmera ao contrário, para quando colocamos a câmera num suporte em que fique ao contrário. Grava como se estivesse direita, assim não terá que girar o vídeo em pós-produção, pois ele fica como se a câmera estivesse direita. Desligar auto ou LCD. Tem desligar 1 minuto, 3 minutos e 5 minutos. Serve para desligar o ecrã no tempo escolhido. Ao fim desse tempo, o ecrã desliga-se para poupar bateria. Atenção que, mesmo que estejam a filmar, ao fim do tempo escolhido, o ecrã vai desligar-se, não deixando, no entanto, de filmar. Poupança de bateria. Também temos desligar 1 minuto, 3 minutos e 5 minutos. Tal como a opção do ecrã, esta função desliga a câmera totalmente caso não seja utilizada no tempo selecionado. Mas neste caso, só se não estiver a ser utilizada. Se estiver a ser utilizada para gravação, não se desliga. Formatar serve para formatar o cartão de memória. Restaurar serve para restaurar para as definições de fábrica. E por último, a versão, para saber qual é a versão do firmware instalado na câmara. Neste caso, esta câmara tem o firmware 160222. Como já disse, há uma atualização ou várias atualizações de firmware. Uma delas dá para gravar já em 4K a 25 frames por segundo. Para ligar a câmara ao Wi-Fi, para depois termos acesso à câmara por um telemóvel, vamos carregar no botão para baixo e a câmara vai informar que está à espera do Wi-Fi. No vosso telemóvel vão procurar a iCam H9 e vão ligar. A password para ligar à iCam H9 é a 1234567890. É igual para todos e não dá para alterar. Assim que estiver ligado, vão ao EZ iCam que é o aplicativo da câmara. Vão escolher a câmara de ação. E já está. Fica ligado e depois podem aqui fotografar ou filmar diretamente através do vosso telemóvel. A aplicação EasyCam pode ser baixada tanto para Android como para o iOS, se forem através deste código que está na própria caixa da iCam H9. Para visualizarmos as fotos e os vídeos que já temos na câmara, aqui no botão para cima,
e temos então ou os vídeos ou as fotos. Basta depois escolherem o que querem. Indo aqui, neste caso, não tem nenhum fecheiro. A aplicação EasyCam serve unicamente para filmar ou tirar fotos, não filma em 4K e não tira fotos em sequência nem faz time-lapse. No nosso caso fizemos vários testes e a aplicação não fica ligada muito tempo. Ao fim de um X tempo desliga-se e diz que não há conexão. Não sei se será alguma configuração que nós não soubemos fazer, mas não se mantém ligada muito tempo. E como o consumo de bateria da câmara é muito alto quando utiliza a aplicação, é algo que nós não vamos usar muito também. Antes de terminar, só tenho para dizer que o microfone fica aqui, ao pé dos botões para cima e para baixo. E então, claro que não devem pegar na câmara assim, quando estão a gravar e queiram o áudio, porque vão tapar o microfone. Devem pegar sempre de maneira a que não tapem esta zona do microfone. E terminamos este filme por aqui. Vai haver um segundo filme com filmagens na rua, a testar todas as potencialidades da câmara, com todos os frames por segundo possíveis que ela tenha, e então iremos mostrar as capacidades que esta câmara tem de filmagem e de fotografia. Estamos só à espera que São Pedro se lembre de não mandar chuva, porque filmar na rua à chuva não é muito agradável. Na caixa de descrição tem o link para poderem ver a câmara e saber onde podem comprar esta câmara, esta Econ H9, na GearBest, e também tem o link para baixarem o aplicativo da GearBest, caso queiram, para poderem ver no vosso telemóvel smartphone. Aqui ao lado têm o filme do unboxing da câmara, para poderem ver e saber o que vinha dentro da caixa com a câmara. Espero que este filme vos tenha sido útil e espero também por vocês no próximo filme com a Review 2 da Econ H9 com as filmagens na rua. Até à próxima!